Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Consulcast, o podcast do consultor de serviços. Hoje estamos no quarto episódio, espero que vocês tenham gostado dos demais. Antes de qualquer coisa, acessem nosso Instagram, né, e também nosso YouTube, Consulcast 274, onde vocês vão ter acesso à plataforma dos vídeos completos, tá? E vamos seguir aqui. Hoje nós temos também nosso amigo Marcos aí, vamos lá, ver o que você fala pra Fala gente. galera, boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você estiver acessando esse vídeo aí. Prazer mais uma vez a gente estar falando com todos vocês aí de casa aí. Esse aqui é mais um ConsulCast, o podcast do consultor de serviço, o primeiro podcast de consultor de serviços do Brasil. E hoje nós temos um imenso prazer, uma imensa honra de receber aqui no nosso ConsulCast Fábio Machado, gerente de serviços da Denigres, bairro do Limão, aqui em São Paulo. Fábio Machado, além de gerente de serviço, fiquei sabendo que você tem outras passagens aí. Sua carreira não começou já lá no alto, tem uma história. Pode nos contar um pouco mais sobre sua história, se apresentar para o público aí de casa? Boa tarde, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas que o pessoal vai assistir. É uma honra para mim estar aqui junto com o pessoal. A Denigres se sente muito honrada, né? De poder participar desse momento e eu também, né? Minha pessoa. Agradeço a vocês e estou aí para participar e para trocar uma ideia. Boa. Perfeito. Fábio, como foi o seu começo dentro desse universo de concessionária? Então, meu início, meu trabalho em concessionária surgiu desde 1995, né? E com uma proposta de trabalho na Ford. Comecei como auxiliar de garantia, né? Conhecendo todo o processo, né? Gostava muito de carro. A concessionária na época era do finado Ayrton Senna, né? Então trabalhei lá Ayrton Senna. por volta de 1 ano e 8 meses. Tive uma promoção para apontador de serviço, né? Onde tinha um mar de mecânicos que trabalhava conosco lá naquele lugar, né? E logo depois eu tive uma proposta de trabalho para Kia Motors, né? Na época estava fervendo os carros da Kia e eu comecei a trabalhar lá como encarregado de garantia do escritório da oficina e depois fui passando e iniciei na Mercedes-Benz em 2000 para 2001 e estou até então trabalhando nessa área. Era consultor técnico, passei para gerente, supervisor de oficina e depois gerente de concessionária. E agora eu gerencio duas concessionárias, que é a Denigres de São Paulo, que é a matriz, e a Denigres de Guarulhos, que é uma filial nossa. Bacana. Você começou talvez pelo pior setor da que falam nas concessionárias, que é a garantia, cara. Como que é isso mesmo? Então a garantia é um lugar trabalhoso, né? Na verdade, né? É onde você mexe com o dinheiro da concessionária, né? E o atendimento direto com o cliente e também com a montadora, né? Eu costumo dizer que trabalhar e fazer garantia e também contrato de manutenção, que é o que nós trabalhamos hoje, é algo benéfico, porque você tem como atender o cliente, né? A única coisa que você precisa fazer é analisar os processos, né? Ter processos bem trabalhados, né? Mas você não tem aquela burocracia de pedir para o cliente um crédito, uma negociação. Você tem praticamente um cheque, entre aspas, em branco da fábrica, né? Que se você trabalhar direito, da forma correta, utilizando as ferramentas que a Mercedes-Benz nos dá hoje, né? Eu trabalhando Mercedes-Benz, é tranquilo para trabalhar. Não, legal. Beleza. O primeiro processo, primeira etapa do trabalho foi como garantista. E você demonstrou depois da garantia, depois você teve a. Qual foi sua próxima função, Flávio, dentro da concessionária? Então, a minha próxima função foi de programador e apontamento, né? Então, quando eu iniciei como garantista, na época as garantias eram datilografadas, né? Então, assim, a gente tem datilografia, tem o curso de datilografia, né? Isso daí já morreu, já ninguém mais fala nisso. E logo depois eu comecei a fazer a programação da oficina, né? Então, nós tínhamos 7 consultores técnicos na época, porque 7. automóveis é muito grande, né? Ah, Então é tá. um mar de clientes, né? Na época atendia muito, era Ford na época.
E era um mar de mecânicos e piloto de teste, então era uma loucura na oficina para atender esse pessoal. O programador de serviço, eu venho de outra concessionária, na concessionária cuja qual eu trabalhei, não tinha essa função de programador de serviços de uma outra montadora. O que faz o programador de serviços em si? O nome sugere que ele programa os serviços. É isso mesmo? Essa não é a função do chefe da oficina, que eu conhecia como do chefe da oficina, Então, essa atribuição? o programador ele faz uma análise dos serviços que vão entrando, né? Então, se são serviços rápidos, revisões, ele já vai distribuindo e colocando numa sequência de trabalho conforme a necessidade que o consultor técnico programou para com o seu cliente, né? E se é um serviço um pouco mais demorado, então assim, ele precisa programar para um mecânico mais especializado. Então assim, a gente tem categorias de mecânicos, né, que vão atender os veículos e você vai programando e adequando. Naquela época a gente tinha eletricista, mecânico, tapeceiro, né? Hoje você fala em montador, mas a gente tinha tapeceiro e lavador, a gente tinha também uma meia dúzia de lavadores de carro, porque todos os carros entravam e saíam lavados, então eu fazia toda a programação, tanto da oficina, como da lavagem, como da programação, como a liberação dos carros, o teste do veículo, e ligava para o consultor técnico e falava assim, ó, seu carro estava pronto. E diferente de hoje, né? Hoje a gente tem tudo em sistema, tudo em programação, mas antigamente era um relógio com um pêndulo e que você era uma chapeira e você fazia o apontamento dos mecânicos ali, daquela Isso forma. no veículo leve, né? Essa Sim. realidade veio também pro pesado ou mudou um pouco desse escopo? Então, quando eu saio da linha do leve para ir para a linha do pesado, foi uma outra realidade, porque eu fiquei muito deslumbrado com a parte mecânica dos caminhões, dos ônibus, porque eu comecei a atender ônibus também. Por quê? Porque o carro automóvel, o cliente ele tem aquele carro para o seu passeio ou para o seu trabalho ir e volta do seu trabalho. Então, as reclamações dos clientes eram totalmente diferentes da que nós temos hoje para o caminhão. Então, eu entendo hoje que se um cliente traz um carro para no concessionário, um caminhão no concessionário, é porque ele tem um problema e precisa ser resolvido. Então, ninguém leva o caminhão no concessionário para falar que tem um chiadinho, um ruidinho, ele quer botar o caminhão para trabalhar. Então, a visão desse trabalho é muito diferente do que eu tinha para automóveis. Então, quando eu comecei a trabalhar com caminhões e como consultor técnico, eu via que eu tinha orçamentos que não passava pela minha mente, né? Porque os valores hoje a gente conhece, né? Quem trabalha com frota, o meu gerente ele falava assim que o cliente ele não trabalha com o seu bolso. Então assim, você pode ganhar pouco, mas o cliente ele está acostumado com 100 caminhões, 200 caminhões, 1000 caminhões e aquilo ali é o dia a dia dele. Então assim, o cliente tem um problema, você passa o orçamento e o que você tem que fazer é habilidade para negociar, habilidade para você entregar, o prazo de entrega. O cliente ele não está dentro do concessionário. E o que eles viam? Que dentro do concessionário eles precisam ter um olho, uma pessoa de confiança. E a pessoa de confiança é o consultor técnico que atende um cliente com excelência. É isso que eu passo para as pessoas que trabalham comigo hoje. E o que é atender com excelência? Atender com excelência hoje, Marcão, tem várias situações, né? A gente atende com excelência atendendo as expectativas do cliente, mas acima disso, né? Nós temos um padrão de trabalho, né, no concessionário, onde que nós não pensamos apenas naquilo que vai satisfazer o cliente, mas aquilo que vai deslumbrar o cliente, né? É você entregar antes do prazo estipulado, é você ser totalmente transparente com o cliente, o que é e o que não é, não é. Então, assim, eu tenho uma conversa, assim, um ditado que a gente diz assim, antigamente, quando eu era criança, minha mãe mostrava para mim o metiolate e o mercúrio. E o metiolate era o que ardia, o mercúrio, ele não ardia. Só que toda vez que eu me machucava, eu esquecia qual que era o remédio que não ardia. Então eu pedia para minha mãe sempre o mentiolate. E quando ela passava, eu gritava, porque o mentiolate era o que ardia.
E na outra vez acontecia a mesma coisa. Então, assim, eu penso da seguinte forma: o cliente ele tá ali, ele precisa que o carro seja reparado, e se tem uma notícia ruim para dar para ele, ela precisa ser dada. Então ele precisa, eu preciso saber o momento, a forma de falar isso para ele, mas demonstrar para ele que eu sou parceiro dele, que eu estou ali para ajudá-lo, e se precisar de uma parceria junto com a fábrica, eu está ligando junto com a fábrica para brigar pelo meu cliente. Eu acho que isso daí é um trabalho com excelência, é você brigar pelo seu cliente, atender ele com excelência. Isso eu acho que você fala bastante sobre um consultor de alta performance, né? Essa atenção com o cliente, essa proximidade com ele, eu acho que faz totalmente a diferença nesse mundo aí que a gente vive hoje em dia, né? Sim. E tem um detalhe também. Existem diferenças, você falou ao longo da sua história aqui de algumas funções que você teve lá no passado. E uma pergunta é cada vez mais latente. Quais são as diferenças, Fábio, de atender o cliente do passado e o que é que mudou no atendimento desse cliente de hoje em dia, que a gente tem menos contato visual, a gente tem menos contato físico, a gente lida muito mais com o WhatsApp, que aliás foi palco de discussão nos últimos podcasts, essa distância entre o consultor que precisa vender a confiança para o cliente, que precisa criar aquela confiança no cliente, mas ao mesmo tempo não tem ele ali próximo. A conversa geralmente flui por uma rede social e muitas vezes nem a ligação tem. Então, eu digo assim para você, Marcos e Fernando, né? Existem os pontos positivos e os negativos, né? Eu acredito que quando você atende caminhões e ônibus, dificilmente o cliente ele vai no concessionário. Então, hoje nós atendemos clientes do Sul, clientes do Nordeste, porque eles passam pelo concessionário e tem problemas, né? Quebra o caminhão, ou precisa fazer uma revisão, uma manutenção, e ele vai aonde ele tem mais confiança, ou que ele conheça alguém, né? Eu sou da época do Nextel. Então o Nextel tocava toda vez na sua cabeça, né? E aquilo ali até irritava, mas eu andava com 2 telefones, mais o Nextel para poder atender o cliente, né? Vocês são dessa época. Não exagera, Mas, viu? não, vocês são pior dessa época. Na verdade, eu queria registrar que eu não sou da época do fax, mas eu tenho certeza que vocês dois eram. E quando eu trabalhava começo a trabalhar com essa tecnologia que é o WhatsApp, eu vejo isso como algo muito positivo. Porque antes eu falava com o cliente, mas eu não sabia quem ele era. Um consultor técnico, dificilmente ele sai da empresa para poder fazer uma visita. O consultor externo faz a visita. O gerente faz a visita quando pode, né? Nem sempre ele consegue ter essa proximidade. Eu conheço o Marcos há algum tempo, mas eu não conhecia o Fernando. O Fernando diretor e eu precisava ter esse vínculo, essa proximidade, mas nós não temos. Porque quantos clientes você tem numa carteira? A Denise deve ter milhares de clientes na carteira, e como que eu vou visitar, mesmo com 14 anos de Denigres, todos os meus clientes? Eu não consigo fazer isso. Mas hoje, com a tecnologia, a gente consegue fazer uma chamada de vídeo, a gente consegue tirar uma foto. Então, de repente, numa chamada de vídeo, você conhece a pessoa, conversa com ela, mostra o problema que está tendo no caminhão, né? E a gente consegue desenrolar. Eu acho que a tecnologia, ela parece fria a um ponto, mas se você vê de outro formato, de outro ângulo, né? Eu sempre digo isso. A gente tem várias formas de ver um problema, né? E você tá vendo aqui o meu microfone, mas você tá vendo do seu ângulo. O Fernando tá vendo do dele e eu tô vendo do meu. Você pode ter certeza que o meu é diferente do que de todos vocês. A tecnologia trouxe algo diferente, que foi uma proximidade de uma forma diferente, um foco diferente. Eu acredito que foi isso. Não, eu acho isso fantástico, legal, né? porque é a primeira vez que alguém que estamos vendo essa outro lado aqui. Tinha um pensador francês chamado François Rabelais que falava que todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Sim. Então, assim, os últimos episódios as pessoas meio que ponderavam críticas, mais críticas do que essa visão. Eu acho que veio o copo meio cheio também, né? Sim. Mundo, veículo leve, mundo pesado.
qual que é a principal diferença? Boa. Dos leves de pesados de automóveis ou de caminhões, você diz? Digo, veículos leves na Kia, né, que você tava, o Ford, e agora para o mundo Mercedes pesados. Sim, para mim a área de pesados é algo, é o que é o sangue que corre na minha veia, Legal. né? O estar com automóveis é legal, é um status, né? Você ter algum automóvel de marca premium, eu digo isso da Mercedes, né? A Mercedes é a marca premium, né? Todos querem ter um Mercedes-Benz, tanto automóveis como caminhões, né? As pessoas elas almejam ter um Mercedes-Benz. Eu tive um Mercedes-Benz há um tempo atrás, hoje eu parti por um carro locado, vocês trabalham com locação, eu parti Sim. por um carro locado, hoje eu tenho um carro que é locado, a minha empresa também trabalha com locação. E o meu sangue corre por caminhões porque é algo fascinante, é algo que é desafiador, né? Você, uma coisa é você ter um cliente de carro, outra coisa é você ter alguns clientes de caminhões e você ter um trabalho, um trato é diferente, é um grande projeto, planejamento para você ter um cliente. Um cliente de automóveis, uma pessoa de automóveis, você não precisa ter um planejamento tão grande, né? Mas uma empresa, como eu preciso me preparar? Eu preciso ter um planejamento para abrir e fazer uma visita só para falar que eu sou o Fábio, que trabalho na Denigres, que sou gerente há tantos anos. Não, eu preciso estar preparado para uma visita, eu preciso conhecer o meu cliente, eu preciso saber a frota de caminhão dele e saber falar assim, olha, eu posso fazer isso. Então, esse ramo que a gente está de caminhões não nos permite erro. Então, eu não posso prometer algo que eu não posso cumprir, porque você vai falar assim para mim, Fábio, naquela reunião assim, você me prometeu isso. Legal. Caminhão ou ônibus? Eu sou caminhões. Caminhões. Acho que é unanimidade. Eu sou caminhões porque a minha empresa representa caminhões, né? Assim, a Mercedes-Benz ela trabalha de uma forma diferenciada. Ela tem empresas de ônibus, Center Bus, e ela tem empresas de caminhões, né? No caso a minha é caminhões, né? E caminhões é um mundo diferente, né? O caminhões não é apenas alguns clientes. Aqui em São Paulo nós temos alguns clientes de ônibus, mas caminhões nós temos milhares de clientes de caminhões, né? Quando nós vemos no emplacamento, né? Nós acompanhamos isso através da associação, que é a Sobens, né? Então nós começamos a ver os emplacamentos e nós mitigamos e entendemos qual é o tamanho do mundo que nós estamos, né? E nós não temos braço para alcançar um público desse, né? Ônibus é diferente, né? Nós temos aqui mapeado empresas de ônibus e que nós alcançaríamos essas empresas, mas caminhões é bem diferente. Você falou da questão de braço e uma impressão que eu tenho, Fábio, é que o mercado de caminhões tem crescido, isso aí são os números que falam, não é mais uma opinião particular minha, mas os números. E eu tô tendo a impressão também que as concessionárias estão cada vez mais lotadas. Estão mais lotadas. Essa impressão é fato, é verídica, as concessionárias estão mais lotadas mesmo, ou é que está faltando mão de obra no mercado? Na verdade é assim, nós temos algumas vertentes para discutir sobre esse tema, né? Uma delas é a fábrica Mercedes-Benz, ela partiu por o seguinte foco, né? Venda de contrato de manutenção. Quando você faz venda de contrato de manutenção, você quer dizer o quê? Eu quero o cliente por mais tempo dentro do meu concessionário. Antes nós não tínhamos tanta venda de contrato de manutenção. Hoje nós temos uma venda na Denigres, de São Paulo, acima de 60% de veículos vendidos com contrato de manutenção. Então eu digo assim, se eu tenho 60% dos carros que eu vendo em contrato de manutenção, eu vou ter esse volume
dentro da rede de concessionários, não só na minha concessionária, porque quando nós vendemos, o caminhão não roda só em São Paulo, ele roda no Brasil inteiro. Então as concessionárias elas precisam entender o quê? Que vai ter um aumento de veículos e nós precisamos estar preparados para atendimento. Então eu acredito que as concessionárias elas precisam sim se preparar e eu estou fazendo isso, né? Eu trabalho da seguinte forma, eu não contrato mecânico, eu contrato auxiliares e preparo dentro da minha casa. Legal. Então eu trabalho já há 14 anos dentro da Denigres e nesses 14 anos eu prezo por contratar sempre auxiliares de mecânico. No máximo um mecânico C, que é o primeiro, é a porta de entrada. Para quê? Eu coloco ele para trabalhar com um mecânico top e ele vai aprendendo com ele a forma de trabalho. Uma coisa é eu trazer um cara de outra empresa com alguns vícios e uma forma de trabalho que não me agrada. Então eu prefiro formar essas pessoas. E quando a gente olha para dentro, e aí foi uma das perguntas que você fez sobre a capacidade, sobre, e eu entendo tecnologia, a tecnologia ela aumentou demais. Então hoje, antigamente eu tinha, por exemplo, 2 eletricistas dentro de uma concessionária e os 2 eletricistas eles davam conta do recado, porque era lâmpada, era alguns fios, coisa pouca, né? Era bomba injetora naquela época. Hoje nós trabalhamos com linha CAN, a tecnologia está muito embarcada então em cima dos carros. Então hoje a minha preocupação é contratar cada dia mais e mais eu vou usar essa palavra porque acredito que cabe, né? Moleque, que é menino novo, sim, cabeça fresca para aprender parte elétrica. Então hoje, o que eu tenho hoje, eu tenho 5 eletricistas numa concessionária que antigamente você olhava e você falava assim, pô, o cara não fatura. Antigamente era essa a conversa, você sabe, né, Fernando? Sim. Você olhava no apontamento dos caras, produtividade, eficiência, que é o que manda, e você olhava um eletricista, você falava assim, poxa, mas ele é eletricista, ele não vai vender. Mas na verdade não é. Hoje mudou muito isso, porque todo diagnóstico passa pelo eletricista. Todo o diagnóstico ele vai fazer o diagnóstico, tirando o motor, câmbio, diferencial, que é algo que é mais mecânico, mas se você olhar para dentro de um câmbio, um engate de marcha, a gente está falando em parte elétrica, porque todos eles fazem desta porta. Tem um módulo lá, então assim, hoje as válvulas não são válvulas pneumáticas, elas são elétricas pneumáticas. Então você vê que a tecnologia ela cresceu muito. Então nós precisamos nos preparar. E o mercado, não digo concessionário, mas fora do concessionário, isso daí vai impactar muito. Porque uma coisa é o Zé das Couve que trabalhava na mecânicazinha dele. Ele vai ter trabalho? Vai muito, porque caminhão velho vai ter para sempre. É igual carro velho. Eu tenho um carro velho e essas pragas vai ter para sempre. Mas os carros novos, nem todos vão mexer. Ah, Fábio, mas aí no mercado paralelo os caras vendem um aparelho que vem lá de fora. Beleza, vende. Mas quem mexe nesse aparelho? É igual uma Mercedes-Benz, um automóvel. Você pode dirigir o automóvel, mas guiar, que nem meu vô dizia, são poucos que guiam. Poucos. Porque para você tirar o máximo do equipamento, você precisa conhecer. Então, um equipamento hoje que vem de fora, a pessoa pode mexer, mas conhecer é só dentro do concessionário, por causa de treinamento, nós temos várias situações. Muito bom, muito bom. Falando um pouquinho, você tem alguma história em que o consultor fez diferença para o cliente, do lado positivo, né? Vamos falar do lado positivo, porque existem inúmeros lados de pontos de melhoria, não vamos falar... Tem alguma história que você lembra? Eu tenho... Sou um cara calejado, né? Então eu tenho várias histórias, né? Eu tenho história de um cliente levar para nós um caminhão e na época era disco de freio, pastilha de freio, e ele falou assim, olha, acabou os discos e as pastilhas, e realmente tinha acabado o disco e a pastilha do carro dele, e ele falou assim, o freio do caminhão não presta. Eu falei assim,
mas o senhor usa o freio motor Hum? do caminhão? E ele disse, eu uso. E eu olhei e assim, eu conheço, eu vou falar pouquinho, igual né? meu pai fala, eu conheço dessa bagaça, dessa mortandela. Meu pai fala assim. E eu disse assim, tá bom, então entra dentro do carro. E ele entrou no carro, né? E eu falei pra ele, põe o cinto, ele, o japonês, né? Ele, não sei o que, não sei o que lá, não precisa. E aí eu acionei, dentro da concessionária mesmo, né? Eu acionei o freio motor do carro, e não conjugado com o pedal do freio, mas sim com o pedal apenas do acelerador. Então eu saí com ele, coloquei na rotação do freio motor e tirei o pé do acelerador, o freio motor entrou automaticamente e o japonês caiu, pregou no para-brisa. Ele falou assim, o que é isso? Eu falei, o freio motor. Então ele funciona pra caramba. Assim, e ensinar o cara a mexer, a pessoa a mexer, o cliente a mexer é muito importante. Isso a gente tem muito na Denigris, que nós temos uma pessoa que dá treinamento para motorista. E os motoristas de antigamente, as pessoas imaginam que elas sabem dirigir, mas a tecnologia mudou demais. Então, várias situações como essa, como cliente, eu saindo de uma concessionária, indo para outra, depois que eu saí da nossa concorrência e vim para a Denigris, e o cliente me ligar, ele falou assim, pô, Fábio, caramba, você não me ligou? Eu falei assim, cheguei aqui faz 2, 3 semanas, e eu queria falar para você sobre a nossa concessionária. A nossa concessionária é assim, assim, assim. Ele falou assim, pô, mas eu não quero saber da concessionária, eu quero saber do Fábio, porque você que faz o meu atendimento. Então, assim, uma pessoa que tem um atendimento de transparência é uma pessoa buscada no mercado para você atender o carro dele. Eu acho que essa é a diferença. Muito legal, muito legal. O Fábio, além dessa confiança que eu acho que é super importante no mundo dos negócios, as habilidades de comunicação também são outra ferramenta super importante no nosso universo. Essas habilidades de entender o cliente, entender a necessidade do cliente, até dizer ou colocar para o cliente a real necessidade dele, porque muitas vezes o cliente não sabe o que realmente quer. Quais são as ferramentas assim essenciais para um consultor técnico que quer fazer a diferença no mercado, que quer ser lembrado como um Fábio foi lembrado por um cliente no relacionamento? Quais são essas ferramentas de comunicação que vão gerar essa confiança, que vão gerar esse rapport com o cliente? A Mercedes-Benz, ela tem um dos treinamentos para consultor que se chama C-Service. C-Service. E o C-Service, ele trabalha em vários módulos, né? E eu brinco com o pessoal lá da minha empresa que eu sou da primeira turma, number one. Então eu fui na fábrica um dia, o pessoal falou assim, quem fez o C-Service aqui? Aí eu levantei a mão, aí ele começou a perguntar, o cara falou assim, eu sou da 20ª turma, eu já sou não sei qual turma, e eu falei assim, eu sou da número 1. E o que trabalha esse treinamento da fábrica? Ele trabalha a forma que você vai atender o seu cliente. Então você precisa saber como atender. Hoje nós estamos aqui numa conversa despojada, eu já conheço o José Marcos, né? A forma que você gosta de comunicação, então você gosta de comunicar da seguinte forma. Então você descontraído, você quer solução do seu problema, você não quer muita burocracia, mas você quer que eu seja assertivo e direto. Então eu aprendo que dessa forma, uma das ferramentas é entender como você quer ouvir. Então o Fernando é a mesma coisa, como que o Fernando gostaria de ouvir? Eu tenho com vocês, eu acredito, com meia hora com o Fernando, e eu entendi que o Fernando tem mais ou menos a mesma linha, um pouco mais conservador, então vai demandar que eu fale de uma forma, de repente, um pouco mais polida, então eu preciso conhecer essas ferramentas, né? Conhecer o meu cliente, saber conversar com o dono da empresa, saber conversar com o motorista, saber com o encarregado. E uma das situações que eu dou exemplo, lá na empresa nós oferecemos almoço. Almoço para quem? Para os clientes, né? Para os motoristas, para
para os nossos funcionários, a diretoria almoça também no mesmo refeitório. E teve algumas situações que eu via, tinha um papelzinho, né? A pessoa preenchia o papel, qual que é o seu nome? Ah, José não sei o quê. Qual que é? Ah, tá bom. Ó, almoça lá. Ô, Fernando, almoça lá. E jogava o papel e eu bati o olho e falei assim, meu, esse negócio aí não tá certo. Que porra. Aí, numa situação dessa, a pessoa fez dessa forma, eu tomei o papel de novo, e aí eu cheguei e falei assim, olha, a nossa empresa, ela oferece o almoço, o cardápio é esse hoje, a diretoria da empresa almoça nesse lugar, e é uma honra receber você no nosso refeitório e almoçar junto conosco. Então, a forma de você falar com as pessoas, isso faz toda a diferença. E um motorista, ele quer ser bem atendido. Então, ele é a voz da concessionária dentro da empresa dele. Se ele for bem atendido, ele vai chegar lá e vai falar assim, putz, ó, eu quero levar o carro sempre lá na Denigres. Ah, mas demorou um pouco mais por uma situação ABC, mas eu sou bem tratado, tenho uma sala boa, eu converso direto com o gerente, a sala dele é aberta, eu não preciso ter nenhum dedo, então eu acho que essa forma é a comunicação e as ferramentas que nós temos que usar. Legal. Falando um pouquinho, mudando um pouquinho, inteligência emocional, cara. Hoje os tempos estão mais difíceis, mais pressão, mais o ônibus lotado para ir trabalhar. E como trabalhar isso, né, dentro dos funcionários, as coisas fora também dos funcionários que causam problemas, né? Como você trata essa gestão emocional da equipe? Eu tenho uma formação teológica, né? E acredito que também essa parte me ajuda muito para poder conversar com as pessoas. Não que eu não seja explosivo, estourado, eu também sou de vez em quando, né? Tem um amigo meu, gerente de serviços, gerente de autos novos, né, o Luciano Pereira, ele fala assim, pô, o Fábio tem uns 25 segundos dele. Depois que passa os 25 segundos do Fábio, o cliente ama ele. Então o cliente ou odeia o Fábio ou ama o Fábio. Porque ele vai resolver o problema. Eu tenho certeza que o Fábio vai resolver, ele vai se sair bem, mas os primeiros 20 segundos dele, a forma de falar é meio complicada. E eu brinco com isso, mas eu tento trazer a minha equipe, jogar ela para frente, sempre elogiando os pontos positivos, mas eu também sou muito exigente, então a pessoa não chega na minha mesa para entregar um documento de qualquer forma, porque ela vai voltar 300 vezes. Isso é uma forma de trabalhar a pessoa e ela crescer emocionalmente, ela crescer maturalmente, amadurecer, na verdade, né? Porque se você apenas faz, isso é muito fácil. Né? Então, normalmente eu não dou de mão beijada. Então a pessoa vem e chega assim, pô, o Fábio, eu tô negociando lá com a... quer fechar esse orçamento. O que a gente pode fazer? Eu falo assim, não sei. Não sei. Eu falo assim, pô, Fábio, mas Fábio, eu falo assim, qual é a condição de pagamento que ele fez a última vez? Ele vai lá ver. Aí ele volta. Aí ele fala assim, Fábio, é 20 dias. Ou 30 dias. Eu falei, tá bom. E o que nós podemos fazer? Eu falei assim, qual é o desconto que trabalha? Ele falou, não sei. Aí ele vai lá. Vai lá de novo. Então ele vai e volta 400 vezes. Mas depois da terceira, quarta, quinta vez, ele conhece o Fábio, como que o Fábio é. Então da próxima vez ele já vem com aquilo tudo mastigado. Então eu trabalho isso nele. Então assim, um emocional. As pessoas... elas precisam entender que elas precisam crescer. Então eu falo para elas assim, olha, o atendimento seu foi com excelência. Você atendeu super bem. Nós temos uma consultora técnica lá, que é a Bruna, né? A Bruna, ela veio de uma empresa de ônibus, eu contratei ela. Indicada pela fábrica, um rapaz da fábrica me indicou, eu contratei a Bruna. Ela era recepcionista e eu vi um grande potencial nessa menina e logo foi passando o tempo, ela se tornou consultora técnica. E ela brinca comigo, ela fala assim, Fábio, você é muito mais exigente comigo do que com os meninos. Eu falo assim, porque eu quero você com excelência. Porque eu que ensinei você a trabalhar, eu que ensino você a trabalhar. Então, muitas vezes ela fala assim, olha, eu atendi o cliente assim. Eu falo assim, meu, foi péssimo. Poxa, Fábio, eu não sei o que. Eu falo assim, não, você precisa fazer isso, isso, isso. Então,
E isso traz orgulho, porque a pessoa, quando ela vem e faz um atendimento, como o Fábio faria o atendimento, ela chega para mim e fala assim, não, Fábio, eu fiz um atendimento assim. Eu falo assim, agora, parabéns. Agora vai. Agora bem, parabéns. Então, assim, eu tenho clientes dificílimos na empresa, muito difíceis. Quando eu fui para Delins de São Paulo, nós atendíamos clientes difíceis lá. Nós revertemos isso. Difíceis não de negociação, mas tem muitos clientes de várias formas, daí você precisa conquistar o seu cliente. E nós conquistamos os clientes, e a Bruna foi uma das ferramentas, porque ela é uma ferramenta, como eu sou, para poder conquistar esse cliente. Saber conversar e abordar o cliente. Tem cliente que briga com você, xinga você, quer dar com a mesa na sua cabeça, mas daqui a pouco ele tá de bem, ele tá resolvendo um problema ali, ele tá negociando novamente, e eu acredito que dá oportunidade, as mulheres elas têm crescido muito nessa área. Eu queria contratar um jovem aprendiz, porque eu trabalho com jovem aprendiz e eu gostaria de trabalhar com um jovem aprendiz, uma menina, na oficina como eletricista, mas eu não encontrei. Mas nessa área de consultor técnico, eu acredito que eu estou bem. Você, voltando um pouquinho, a formação teórica, teóloga, Teóloga. Isso ajuda a você manter o equilíbrio para passar essa tranquilidade para a equipe? É isso, entrando um pouco nesse assunto? Então, essa área minha, eu trabalho com muitas pessoas, né? Então, eu tenho tanto da empresa como fora da empresa. E a teologia, ela me ajudou muito isso. Então, hoje, fora da empresa, vou falar abertamente, né? Sim, claro. A igreja que eu dirijo, porque eu dirijo uma igreja também, ela tem mais de 40 crianças. Ela tem jovens, ela tem adultos que passam problemas, né? E problemas como todos os outros passam. E eu preciso estar preparado para isso e ter pessoas fortes ao meu lado para fazer um trabalho com excelência, né? Então, assim, eu ensino, tenho algumas situações de ensinamento, e eu ensino que para você almejar sempre um lugar mais alto, você precisa ter pessoas tão fortes como você na parte de baixo. Então, se é um degrau que você precisa galgar, você precisa olhar para baixo, Fernando, e falar assim, meu, esse cara é tão bom quanto eu, e eu tô aqui porque ele tá abaixo de mim. E isso sucessivamente. Então, eu nessa área, com os treinamentos que eu fiz seminário, eu fiz faculdade disso, então eu estudei mais de 7 anos essa área de teologia. Eu trabalho muito bem essa área, né? E também sei separar. Se você olhar e conversar com o Fábio, você vai falar assim, poxa, ninguém fala assim, pô, o Fábio é um pastor evangélico. Ninguém fala isso. Mas eu sei separar as duas áreas. Eu não sou duas pessoas, eu sou uma pessoa só, mas eu sei trabalhar tudo isso com as pessoas que estão ao meu lado e dar um apoio. Muito legal, boa. Isso é ótimo, porque passa essa segurança, essa tranquilidade, essa paz para a equipe nesse momento tão complicado em que as exigências emocionais são altíssimas e o custo emocional do trabalho, de tudo que envolve o trabalho, também é alto no nosso país. É super importante. Mas, Fábio, até tocando agora na participação feminina no mercado. É comum a gente ouvir de algumas mulheres que trabalham no mercado que têm dificuldade de que elas tenham essa confiança do público ainda no que ela fala, no que ela defende, né, quando vai falar da mecânica, sabe? Isso é uma realidade, você vê isso também, esse desafio quando a sua consultora ou a outra consultora, não sei se você tem mais de uma, vai falar, há uma resistência de alguma parte do público ainda em ouvi-las, ou não, ou quando é um menino que fala é mais fácil? Então, Marcos, uma, é uma parte muito difícil de você debater. Por quê? Porque a parte mecânica é muito masculina, né? E para que você consiga ter uma credibilidade, você precisa ser uma pessoa técnica. Então você precisa ter conhecimento. E o que eu sempre
como eu vim da área de garantia, lá de baixo, lá atrás, eu entendia o quê? Que para eu conversar com uma pessoa tecnicamente, eu preciso conhecer tecnicamente. Então, quando o mecânico trazia uma peça avariada para mim, eu perguntava para ele o porquê estava avariada, como estava avariada, que minuto que avariou, o porquê avariou, porque era um laudo que eu ia dar. Então, quando a gente tem uma pessoa feminina, no caso, eu tenho uma consultora técnica, eu oriento ela, eu ouvia muito ela, o cliente ligar e ela fala assim: ah, tá fazendo um diagnóstico. Falei, caramba, Bruno, mas diagnóstico, mano. Não tá fazendo diagnóstico. Você tem que ir lá, ver qual é o diagnóstico que está fazendo, a etapa que está fazendo o diagnóstico, e você vai passar para o cliente. Então você vai falar assim: olha, nós estamos vendo a parte elétrica, o fio fulano de tal, medimos o módulo, vimos o módulo GS, nós olhamos o módulo MR, nós olhamos isso, aquilo outro, nós estamos testando, passando o Star Diagnóstico, passou o eletricista, passou o mecânico, nós testamos o carro na rua. Isso, quando você fala com o gerente de manutenção, o cara fala assim: meu, essa menina aí é embaçada. Essa menina conhece do que ela tá falando. Mas quando o Fernando liga para uma menina, para uma moça, uma mulher que tá trabalhando numa área técnica, e ela fala assim pro Fernando, o Fernando liga uma vez, ela fala assim: está fazendo um diagnóstico. Tá bom, beleza. O Fernando liga depois de 3 horas, porque o cara da manutenção ele vai querer saber, porque ele sabe que tem alguém trabalhando no carro dele e com 3 horas ele vai achar alguma coisa. Pode ser um problema da NASA. Aí o Fernando vai entender, depende do que eu falar pro Fernando. Aí o Fernando liga de novo e ela fala assim: você está fazendo um diagnóstico. Pô, o Fernando vai ficar enlouquecido. Eu vou assim: ô fulano, eu entendi. Passa o seu chefe da oficina. Por quê? Porque ele não vai querer falar mais com ela, porque o diagnóstico, qualquer um que passar na rua e você perguntar para ele: o que tá fazendo aquele caminhão lá dentro? Ele vai falar assim: diagnóstico. Tá fazendo diagnóstico. Mas assim, a pessoa técnica, e o nome dele fala, consultor técnico, ele já tá falando que ele conhece tecnicamente, ele que conhece daquela bagaça. Então ele vai falar para ele, fala assim: Fernando, o seu carro deu entrada para isso, o técnico fulano de tal passou, ele fez uma análise em XYZ do sistema e não diagnosticou nada, e eu estou colocando um eletricista para mexer, porque nós achávamos que o problema era mecânico e agora é elétrico. Quando o Fernando, o José Marcos, ouve uma situação dessa, ele fala assim: eu estou falando com uma pessoa preparada que conhece disso. Então hoje, se há uma restrição sobre uma mulher na área técnica, ela precisa se profissionalizar mais e ela precisa saber falar com a pessoa que está ao outro lado. Eu acredito que é isso. Mas eu acho, eu não vejo nem como assim a restrição em si. Eu acho que o fato do conhecimento técnico aprofundado, acho que independe do gênero. Eu acho que qualquer um dos dois gêneros, se interessou, vai. E no atendimento, a mulher leva mais tato ali, mais jeito ali, quando o cara já chega. Tem uns clientes meio bruto, né? Bruto, rústico e sistemático. Quando é uma atendente menina, ele vai mais tranquilo, né? Vai mais com calma. Não, chega na concessionária, como é caminhão, chega bruto com qualquer um dos gêneros. Então, nós temos vários tipos de pessoas, né? E quando eu disse consultor técnico, quando faz o C-Service, né? A pessoa vai analisar a forma que ela vem no concessionário e como que ela tem que agir. Muitas vezes o cliente, né? O motorista, ele pode estar meio exaltado. Realmente, quando ele vê uma mulher, ele dá uma quebrada no gelo. Mas nem sempre ele quebra o gelo. Então, assim, se ele recebe dessa pessoa que ela vai... que o carro não vai ser atendido, então se ele já tá com o seu giro lá em cima, ele vai continuar com o giro lá em cima, ele não vai querer falar com ela, ele vai querer falar com outra pessoa. Então, eu acredito que essa parte aí de você ser mulher ou não, até a segunda linha.
Na primeira linha o cara pode até respeitar, mas depois ele vai continuar. Ele é aquela pessoa, não tem jeito. Então ele tá com giro alto, ele vai continuar daquela forma e assim. E a pessoa que tá do outro lado da mesa, ela tem que ter habilidade. Habilidade é ouvir o cliente falar. Quando ele desabafou, quando ele parar de quebrar tudo lá dentro da concessionária, aí você conversa com ele, porque é o momento que ele abriu para você para conversar. Opa, então eu tenho uma pergunta de 1 milhão. Ó, Se fosse Você dar... vai pagar 1 milhão pela resposta ou não? Dependendo da Não, resposta, a por resposta favor. me levar 1 milhão. Uma pergunta super interessante. Qual, se você fosse dar uma dica valiosa para quem está em casa e quer ser consultor de serviço, qual a dica mais importante assim, para lidar com um cliente difícil? Olha, lidar com um cliente difícil, Qual a dica mais importante assim, ó, essa. essa é a dica de ouro. se ele já for um consultor técnico, ele precisa se preparar para todos os momentos. Uhum. E nem sempre a gente está preparado. Porque nem todo dia você está bem. Tem dia, você pode ter a dica de ouro, mas aquele dia você não está bem. Você pode ser o cara mais calmo do mundo, mas o cara pisou no seu dedinho, na unha encravada, você vai enlouquecer. Por outro lado, você pode ser o cara mais estourado. Se você estiver preparado para poder atender o cliente, não importa a forma que ele vai vir, você vai reverter. E eu gosto disso. Eu gosto de reverter a situação. Eu posso até estar meio estourado, porque tem hora que o cara... Desculpa falar, mas o rapaz ele tá falando alto e tem hora que ele precisa de um cara falando um pouquinho mais alto que ele também. Porque assim, um galo precisa cantar mais que o outro, irmão. Assim, mas assim, eu tenho um terreno lá, hein? E eu preciso cantar alto também. Então, assim, o cara precisa entender. Eu falo assim, guerreiro, desculpa. Quando você me permitir falar, eu vou falar, mas você precisa saber que eu também quero falar. Então, sim, a comunicação ela tem que ser agradável, né? Então a pessoa precisa saber que ela precisa ser agradável. Eu não tô ali para brigar com ele, eu sou parceiro dele. E você, eu quero deixar essa dica. A dica é a seguinte: se o cliente entende que você se colocou no lugar dele, ele vai baixar o volume de voz dele e ele vai ser atendido. Então você que quer começar um trabalho, que você quer ser o consultor técnico, você quer ser o top, o melhor, eu sempre digo isso. Aonde eu entro, o que eu faço, eu quero ser o melhor. Eu não vou ser o segundo, eu não vou ser o terceiro, eu vou ser o melhor. Então, se eu sou o gerente de serviço, eu vou ser o melhor gerente de serviço. Eu vou ser o melhor serviço da minha concessionária, eu vou ser aqui de São Paulo, eu quero ser o melhor do estado de São Paulo, eu quero ser o melhor do Brasil, então eu quero ser o melhor. Mas para eu ser o melhor, eu preciso me colocar no lugar do cliente e ele entender que eu me coloquei no lugar dele. Então, mostrar para ele assim, olha, eu sei que tá assim, e eu vou dar um exemplo sobre isso. Muitas vezes você tem um problema com o carro, ele estourou um motor, por exemplo, o carro está fora de garantia, está fora do período de garantia. O cliente tem que pagar aquele motor. É o certo e o justo, ele tem que pagar. Só que você fala para ele, fala assim, olha, eu vou entrar em contato com a fábrica e eu vou tentar uma cortesia para o senhor. Ele vai olhar isso, ele vai falar assim, meu, esse cara se colocou no meu lugar. Olha, vai ter um custo para o senhor, mas eu vou brigar até o fim. Então ele vai ver que você, se colocando no lugar dele, né, ele vai falar assim, mano, esse cara aí é o cara. Então se você quer ser um consultor técnico, você precisa dessa lição. Se colocar no lugar do cliente e ele entender que você está no lugar dele, não é apenas você falar que está. Ó, eu tô me colocando no seu lugar. E aí ele não vê que você está colocando no lugar dele. Aí é diferente. Mas você fazendo isso de verdade. Então a palavra de ouro é empatia. Empatia. Empatia, é isso mesmo. Empatia é a palavra de ouro. Exatamente. Boa, boa. Muito bom. Muito bom, Fábio. Deixa eu... hoje o relacionamento vendas e pós-venda. Como que vocês têm essa dinâmica? Hoje é próximo? Como o cliente vê essas duas áreas, ainda que infelizmente são duas áreas ainda, né, dos concessionários? Na minha época, eu quebrava o pau, viu, com vendas. Os caras vendiam o sonho, aí chegava lá, a realidade não era bem o que se vendia lá. A realidade do chão de oficina era outra que a gente podia entregar. Então, sim,
uma particularidade, né? A concessionária onde eu trabalho, as pessoas que estão, os nossos parceiros. Quando eu entrei na oficina em São Paulo, tinha essa forma de falar, né? Uma rivalidade, né? O time com camisa e o time sem camisa, os solteiros contra os Solteiro versus casados, casado. e etc e tal. Mas você precisa ter uma visão. E a minha visão é o seguinte: quem é o meu cliente? O meu cliente, o primeiro cliente que eu tenho é o meu cliente interno. O meu dinheiro fácil está lá dentro da concessionária. É aquele que eu não preciso buscar fora. Então eu preciso ter uma parceria com os gerentes das outras áreas, que é o que eu tenho. Então poxa, qual é a sua dor? Foi a primeira conversa que eu tive com um gerente de autos novos. Chamei os dois, nós temos Sprinter e caminhões, 2 gerentes diferentes. Qual é o seu problema? O meu problema é, para fazer uma revisão de entrega, demora 10 dias. E isso não me atende, porque eu preciso atender o carro, entregar o carro para o cliente rápido. E a minha proposta foi a seguinte: se por um acaso, quando o carro entrar na cancela, eu fizer a revisão de entrega dele no mesmo dia, e você demorar para vender o carro 2, 3, 4, 5 meses, e eu precisar fazer uma segunda revisão de entrega, isso vai ser positivo ou negativo para você? Depende da sua visão. Se você tem um time de vendas e vende muito, aquele carro não vai ficar lá dentro. Então você não vai ter um segundo custo. Mas aquele benefício de fazer a revisão quando o carro entra no concessionário vai ser um puta de um cheque para você. Porque você vai ter uma pronto entrega para o cliente. Então conquistar o departamento de vendas foi uma das minhas primeiras prioridades. E isso não foi difícil, porque as pessoas que eu trabalho têm um bom relacionamento com eles. E falar abertamente, né? Que é ter uma reunião conjuntamente com os vendedores e falar, eu cheguei na concessionária agora, eu não tenho condição de falar para vocês que dá para eu atender ou não, eu preciso de X tempo para poder acertar a casinha e depois vir aqui de novo e falar com vocês. Foi isso que eu fiz. Numa segunda reunião eu cheguei lá e falei assim, hoje vocês podem indicar a minha oficina, porque a casinha tá toda certa e eu vou poder atender. Então eu acho que você falar abertamente e ter o departamento de vendas ao seu lado é um poder, porque nós visitamos hoje, por exemplo, hoje nós visitamos um cliente e esse cliente ele queria comprar caminhões, bastante caminhões. Só que a área preponderante para venda ou para fechar um negócio era que o gerente de pós-venda ou o gerente da oficina estivesse na negociação da venda. Porque ele queria entender o que eu podia ofertar para ele. E o que eu podia ofertar, e aí eu dei, que nem diz o meu diretor, né, o José Luiz Bertol, que ele falou assim, Fábio, você deu um show hoje no atendimento. Eu falei assim, obrigado, chefe, eu sei que eu dei um show. Eu sei que eu dei um show. Muito bom. Meu caro. Eu sou muito modesto. Muito modesto. Muito. Mas assim que é bom, é assim que é bom. Assim que é bom, Fábio. E o que é dar um show no atendimento? O que é dar um show, um atendimento ali fora da curva? Um atendimento estilo Fábio? Olha, você está preparado realmente, como eu disse antes, para uma visita, né? E mostrar para o cliente que a concessionária que você trabalha, ela não tem... o cliente olha a oficina como um custo para ele. Então, ele ir na oficina é um custo. Agora, imagina com locação de veículos e ela poder chegar e falar assim, Fábio, eu vou comprar X carro com vocês. E eu virar para você e falar assim, olha, se você atender um cliente com 10 caminhões, com 20 caminhões, eu me proponho a você oferecer isso. Que eu vou fazer a revisão neste cliente seu. Você está oferecendo um serviço que eu estou
oferecendo para você, sem custo nenhum para você conquistar um cliente. Você não está só locando o veículo para um cliente, mas você está locando esse serviço e falando assim, olha, eu tenho um concessionário parceiro que ele vai lá na sua empresa, de repente num sábado, e ele vai fazer a revisão no seu carro. Aí eu pergunto para você, você mandou a pergunta para mim, eu volto ela para você. Eu dei um show nesse meu atendimento? Com certeza. Com certeza. Eu dei um show. Esse é o Fernando cunha uma frase que eu ouvi dele a primeira vez e eu continuo repetindo Minha? essa frase. Minha? Exato. Manutenção não é um custo, é Investimento no ativo. investimento e disponibilidade. Fernando fala, manutenção não é um custo, é investimento e disponibilidade. Disponibilidade. Ele fala isso sobre porque o senso comum vê a manutenção como um custo. Como um custo, como um gasto. E, na verdade, você está investindo ali na disponibilidade do veículo, porque é muito melhor você fazer ali programado, fazer as manutenções no tempo adequado, da maneira orientada, do que você ter uma quebra com ele em movimento. Porque, geralmente, quando você quebra na estrada, você está carregado com a mercadoria do cliente, é uma baita de uma dor de cabeça. Falando um pouco, aproveitando as vendas que entrou, fala um pouco de produtos, tendência de mercado, Fábio. Como que vocês estão analisando o mercado? O que está sendo ventilado? Também não sei se você pode falar ou não, mas como que você vê aí o futuro de caminhões, essas novas tecnologias entrando, a questão do atendimento também, que talvez possa mudar um pouco? Como que... A visão Fábio aí, vamos dizer. Eu tenho uma visão referente a atendimento. Hoje em São Paulo a gente está, como a gente tinha falado sobre contrato de manutenção, e 60% de uma venda em contrato de manutenção você não consegue atender fisicamente aonde você está. Então você precisa atender o seu cliente aonde ele está. Então essa é uma das visões que eu tenho, né? Atender o cliente na sua base, né? Isso é algo positivo. No caso a tecnologia ela tem evoluído muito. Eu não sei se elétrico é o caso. Particularmente, eu não acredito que os caminhões elétricos eles vão ter um poder muito grande a curto tempo. Isso eu não acredito, porque precisa de uma estrutura muito grande, né? Se você vê uma empresa com 100 caminhões, imagina 100 caminhões carregando eletricamente. Agora, se você vê uma empresa com 1000 caminhões carregando eletricamente, agora você vê São Paulo carregando os carros eletricamente, é assim. Então, quando a gente fala sobre eletricidade, aí você fala assim, ecologicamente correto, não sei o quê, barará, barará, mas a eletricidade também gera um custo, né? E para a natureza também, né? Vem Então, da água, assim, né? vem da água, então a gente precisa ter uma fonte para gerar, né? Então, assim, o cara fala assim, então vamos usar o carvão para gerar a fonte elétrica. Pô, então você está contaminando da mesma forma. Então, assim, hoje, a curto prazo, eu ouço muito. A Mercedes-Benz, ela tem ônibus elétricos, né? Algumas empresas trabalham com esses ônibus elétricos. Nós temos caminhões em testes com algum cliente elétrico também, mas eu não consigo enxergar hoje, assim, a curto prazo, uma modificação, virar a chave para carros elétricos. Mas a tecnologia a gente tem visto, né, de uma forma muito forte. No entanto, que eu disse que hoje eu invisto em pessoas para trabalhar com a parte elétrica. Meu menino está fazendo eletromecânica. Ele tem 16 anos, ele está fazendo esse tipo de curso. Ele perguntou para mim, eu falei assim, filho, essa área aqui, ela vai crescer, ela vai vir com força e o cara precisa conhecer dessa área, né? Então eu acho que para você ser um bom engenheiro, você precisa ter um grande conhecimento do chão da fábrica, e a tecnologia dos carros, elas estão vindo muito forte. Eu tenho medo disso, né? Porque a tecnologia também, ela restringe muito os carros rodarem, né? Pô, Fábio, mas como isso, né?
tudo que demanda parte elétrica, ela demora para você fazer um diagnóstico, né? O diagnóstico é muito mais complicado do que antigamente a gente falava com 2 fios, né? O fio ia e o fio voltava. Era um fio preto e um fio vermelho, né? Então, assim, hoje não, hoje é muita coisa. Então, a tecnologia realmente é grandiosa. Então, a tecnologia tem avançado demais, né? Então, quando a gente vê um celular, daqui a pouco o celular seu já foi. É outro celular, eu digo, os caminhões também estão vindo dessa forma. Eu acredito que os fabricantes deveriam ouvir mais, né, os clientes das suas necessidades. Então, assim, eu brigo por tecnologia, eu acho que a tecnologia é muito viável, né? Ela precisa vir, ela precisa ter a tecnologia, mas ouvir o cliente também é muito importante, né? Não adianta você ter um baita do caminhão com a grande tecnologia e o cliente ele não ter a disponibilidade. Então, a disponibilidade é algo que o cliente busca, né? Eu entendo isso. Eu não sei se a Maroni pensa diferente. Acredito que a Maroni pensa da mesma forma. Ela quer sim tecnologia, mas ela quer muito a disponibilidade do carro. Sim. Então nós temos que ter um meio termo, né? Então, assim, não adianta você ter algo muito complexo que se parar, ferrou. Né? Essa é a Aí que palavra, né? tá, né? Nós precisamos ter algo que tenha muita disponibilidade com não tanta tecnologia, não tecnologia, uma boa tecnologia, mas uma tecnologia muito complicada para a solução de um problema. Eu penso muito Legal. nisso. Eu não sou antiquado, eu gosto de tecnologia, mas a gente precisa entender. O cara que. A mesma coisa, o cara fez um carro que anda com água. Caramba, Cara, é possível? É possível porque o cara fez, irmão. O cara fez o carro andar com água. Então, assim, é possível você ter uma grande tecnologia com com simplicidade. simplicidade. Então, as mente pensante, ela precisa pensar em tecnologia com simplicidade para atender o seu cliente. Até para dar disponibilidade, não ficar dependendo de crise de chip, né? Foi um problemão aí pós-pandemia, então Sim. eu gostei dessa parte que você falou da tecnologia mais simples, né? Um negócio um pouco mais inovador, né? Porque hoje o cara faz módulo, conecta via Bluetooth, via CAN, via sinal de GPS, enfim. E de repente um sensorzinho para 4 dias na concessionária, 10 dias. E não por culpa da concessionária, porque é um defeito muito complexo mesmo. Um defeito complexo, uma disponibilidade de uma peça por um Sim, lado simples, né? Você disse sobre chip, né? Um chip afetou todas as marcas, todas né? as Não foi marcas. uma marca em específico, mas foi todas elas e a globalização foi porque aquele módulo ele era produzido, mas o chip vinha de um país, o outro de outro país, o outro de outro país. Aquele país quebrou por causa de um problema de um chip, aquele módulo inteiro tá faltando uma peça Uma para peça. poder montar o quebra-cabeça. Isso precisa ser pensado, né? Isso precisa ser. E não sou eu, porque eu trabalho com óleo e minhas unhas são limpas, mas não sou eu que tenho que Tem um pensar nisso. gênio lá para. Tem muita gente para pensar nisso e isso daí fica como lição de casa. Boa sorte, vocês vão precisar. Boa Essa é a minha sorte mesmo. conversa. Ô, Fábio, agora todas as montadoras estão atravessando já um período já, mas está todo mundo nesse meio aí da transição para o Euro 6. E já falando, já entrando nesse tópico também, Euro 6 veio com novas exigências, novas tecnologias e sistema SCR. Acho que é comum praticamente para todas as montadoras de uma transição para outra, desde que se implementou essas transições, a gente enfrenta dificuldades. Essa transição nova agora dos veículos Euro 6 da linha da MB gerando algumas dificuldades também nessa nova transição ou não está indo tranquilo? Como funciona o processo? Regeneração, sistema SCR, todo esse processo. Então, o que eu vejo muito acontecer quando a gente parte para o sistema de Arla, ele precisa ter uma qualidade.
produto precisa ter qualidade. E como nós atendemos muitos clientes, eu não vejo um problema com o sistema. Porque senão ia ser uma epidemia de problemas. Nós vemos problemas pontuais. E quando a gente sai do Euro 5 para o Euro 6, aí eu vejo um outro problema. Que é o problema hoje que você disse sobre a regeneração. Então hoje a regeneração, ela depende de uma peça. Você não vai falar. Não, eu vou falar. Vai lá. Eu vou falar porque, assim, se vocês me convidaram, boa sorte, né? Isso daí tá na conta de vocês, não na minha conta. Assim, a peça que vai atrás do volante. Manda bala. Então, a peça que vai atrás do volante, ela tem um botãozinho lá que ela pode falar assim, ó, neguei, 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 neguei. Aí quando negou, Quando o carro, chega na quinta, o carro perde a potência e aí fica, 20% e o cara vai arrastando para a concessionária. Aí o caminhão nega mesmo. Aí, assim, cada um tem a sua época de negar. O caminhão vai negar uma vez, o cara negou 5. Então, assim, isso precisa... E algumas empresas, eu vejo isso acontecendo e, normalmente, o cliente ele não está preparado para esse tipo de trabalho. Então, como nós temos um entregador técnico, nós temos uma pessoa que dá treinamento nas empresas, nós enfatizamos a forma que tem que ser feito. Então, por exemplo, o caminhão, ele acendeu a luz, ele está carregado numa subida, ele vai fazer? Não, ele não vai fazer a regeneração. Esse momento não é a hora certa para fazer a regeneração, mas ele vai ter outros momentos que ele vai fazer a regeneração. É um lugar seguro, que ele vai parar. Então, hoje o sistema é a minha visão. Eu vejo um excelente sistema, porque hoje eu não tenho aquele problema como tinha muito antigamente. Problema na bomba de ar, problema não sei o que, é na dosadora, é não sei aonde, é não sei aonde. Não, o que eu estou vendo hoje é o quê? Mais um problema nessa peça, que a gente disse, fica atrás do volante. E assim, eu amo trabalhar, o meu ganha-pão vem aí, assim, eu não tô falando mal da categoria. A categoria de motorista nós temos, como meu avô dizia, tem aqueles que dirigem e aqueles que guiam, né? Meu avô guiava o carro, então ele sabia o que estava fazendo. Então tem muita gente boa no mercado que sabe o que está fazendo. Outras pessoas, elas não têm instrução. Então o problema também não é dela, é que ela não foi instruída para aquilo. A tecnologia mudou, então precisa ter um botãozinho abençoado que ele precisa apertar, e ponto, ele precisa apertar e fazer a regeneração. Outra situação é a qualidade do ar, né? Então alguns clientes, eu tive uma situação com um cliente outro dia, e ele falou assim, olha, o sistema é uma porcaria. Eu falei, tá bom, traz o carro. E quando ele trouxe o carro, eu tirei o tanque do Arla e nós fizemos o teste, né, no refratômetro. E aí lá dava que o Arla dele era de baixa qualidade, mas muito baixa qualidade. Não, mas baixa qualidade de verdade. Lá embaixo. Não, é assim, eu não conseguia ver a risca. Mais embaixo. Aí a pergunta que não quer calar era a seguinte, você abastece como? E ele disse, no galão, Fábio. Falei, pô, legal, no galão é legal. Só que o galão é legal até a parte B. Imagina um galão, você abastece o carro com Arla, abastece um outro carro com Arla. E o reservatório, aquele galãozinho, ele é novo, ele é bonito. E passou o cara da Cândida, vendendo Cândida. A tiazinha que limpa o galpão, ela fala assim, eu quero uma Cândida. Aí ela vai e põe a Cândida dentro do recipiente do Arla. E ela fecha. E ele tá como? Novo, filho. Tá zero. Você olha ele e fala assim, tá bonito. Brilha nos olhos. O motorista pega, eu não digo o que aconteceu com a Cândida, mas é um exemplo que eu dei pro próprio dono da empresa. O cara pega o tambor da Cândida, abre, joga em um, joga em outro. O que acontece com o carro? Já era, não vai. Então, assim, hoje eu não tenho pego,
Se tivesse, eu falaria, não tem problema nenhum. Sim. Hoje eu não tenho pego problemas no sistema de Arla que não seja o dedo do botão, um dedinho no botão e a qualidade do Arla. Esses são os dois fatos. Os dois fatos. A questão de hoje o diferencial do produto que vocês comercializam, né? Vocês têm uma gama gigantesca, né? Vai desde do leve até onde você está hoje, até o extra pesado, né? Sim. Da gama que você atende, dessa gama que você faz parte, nesses anos todos que você tem de experiência, o que você viu de diferencial da Mercedes perante o mercado? Olha, Fernando, eu vou falar para você que a qualidade dos produtos, né? Como eu atendo ônibus e caminhões também, a qualidade dos nossos ônibus perante a concorrência é desleal, né? É absurda, né? Os ônibus Mercedes-Benz, a qualidade deles é infinitamente melhor, né? Então você vê que as empresas de ônibus hoje de São Paulo, o percentual Mercedes-Benz para concorrência é muito grande, né? Então a gente vê a venda, né? O market share de ônibus também é altíssimo. Nós vemos um caminhão, por exemplo, um caminhão leve, o Acelo, ele é inquebrável. Inquebrável. Essa é a palavra. Assim, eu, particularmente, eu tenho mais de 20 anos de concessionária Mercedes-Benz, eu tenho 24 anos de concessionária Mercedes-Benz. Se eu abrir um motor do Acelo, foi muito, e não foi problema do motor, não foi problema do caminhão. Um câmbio também não tenho mexido, um diferencial também não. Então, assim, a gente já passa por um semi-pesado, que é um Atego. O caminhão é excelente, ele está super dimensionado, né? Atende muito bem o cliente. Outros caminhões que nós temos, um extra pesado, um pesado, assim. Então, assim, nós temos uma qualidade de produtos muito boas. Eu não digo que a concorrência é ruim também, a concorrência também veio todo mundo, né? Numa tocada Sim. muito boa. Mas eu trabalhando com a Mercedes-Benz e vendo os nossos produtos, eu ponho a minha mão no fogo, assim, não digo ponho a minha mão no fogo, mas eu confio muito no produto. Eu confio muito na marca. Tratando especificamente também da MB, a MB tem um programa de avaliação das concessionárias, correto? Salvo equívoco, a gente já ouviu em outros episódios, chamado Star Class, que avaliam as concessionárias. O Star Class, ele avalia o quê? E ele é um programa de padronização da concessionária em geral, do modelo da concessionária em geral. Ele padroniza a estrutura, padroniza o atendimento. O que é que ele padroniza, Fábio? Pode falar um pouco mais sobre o Star Class pra gente? O Star Class é um programa de excelência, né? Quantitativo e qualitativo, então ele trabalha o quantitativo, que são as retiradas, né, na fábrica, tanto objetivo de peça, como objetivo de caminhões, como forma de atendimento, né? E o qualitativo é a satisfação do nosso cliente, né? Ter uma oficina de alta performance, né? A gente é a OAP, né? Que é a oficina de alta performance, também é um processo da fábrica que nós somos certificados, tanto todas as nossas concessionárias é alta performance. O Star Class é uma forma de avaliar esses concessionários e trazer eles numa régua lá em cima, como a Mercedes entende ou que ela queira que os seus clientes sejam bem atendidos. Então, ela é classificada em ouro, prata e bronze, né? A Denigres, ela, desde quando ela começou a participar desse programa, ela tem sido ouro. A Denigres de São Paulo, ela juntamente com a de Guarulhos, as outras nossas concessionárias também, mas principalmente essa que eu trabalho, a de São Paulo, ela sempre foi ouro, né? A gente dá o sangue para isso, e dar o sangue é a qualidade do serviço, é o treinamento, né? Então, para que a nossa concessionária seja ouro, por exemplo, nós precisamos atingir acima de 97% ou 97 é o número, né, que nós normalmente buscamos, né, e poucas concessionárias
a gente tem um limite de concessionárias, se falha-me guarda, são 30% das concessionárias do Brasil, elas podem ser ouro, né? Então tem um limite, né? Então acima daquele, por exemplo, se eu sou 94 e já tiver o limite de concessionária e uma concessionária for 95, ela entra e a minha não é porque eu atingi a quantidade, o número que eu vou ser, então sempre é um trabalho de excelência. E esse trabalho de excelência também está voltado no treinamento do pessoal, né? Então o pessoal precisa ser treinado. Então a Denigris hoje em São Paulo ela é 100% dos nossos objetivos de treinamento, da nossa gama de treinamento, os funcionários são 100%. Fábio, 100%? Fábio, sim. Nós somos medidos por isso, né? Então tem pontuação em cima disso para treinamento. Então tem treinamento para consultor técnico, tem treinamento para mecânico, tem treinamento para vendedor de peça, tem treinamento para vendedor de caminhões, tem treinamento para tudo lá. Para gerente, por exemplo, eu sou certificado na época lá em Guaraná com rolha, eu sou certificado em C-Service, né? Mas depois que eu assumi a gerência, eu também sou certificado no C-Management, que é uma certificação para gerente, e as certificações da fábrica, o C da fábrica, né, o C na frente da certificação, quer dizer que o cara ele é certificado e ele é reconhecido mundialmente. Então eu sou certificado aqui no Brasil, mas sou certificado no Japão, na Alemanha, aonde eu for, o meu currículo ele me cabe isso, né, essa certificação. E o programa de qualidade da fábrica é isso daí. Então ela puxa em excelência de atendimento, CSI, NPS, pesquisa que é feito com o cliente. Então, quando o cliente ele é atendido num concessionário, tanto como vendas como pós-vendas, nós temos as nossas notas lá em cima, né? Então, para nós sermos ouro, né, nós precisamos ter uma excelência no atendimento e nas nossas notas com a satisfação do cliente. Excelente. Então, tem o NPS lá também, né? É a pesquisa de satisfação. O cliente vai lá, é atendido, eu vou lá, fui na concessionária, sou atendido, vocês vão ligar para saber como que foi o atendimento. É isso, né? A fábrica, ela faz essa ligação. Ah, a ligação não parte do concessionário, parte não. do fabricante. A Mercedes-Benz, ela faz essa pesquisa, né? Essa pesquisa, ela é feita com todos os clientes que passam no concessionário. Então, por exemplo, ela tem X caminhões e passa na concessionária de São Paulo 50 vezes no mesmo mês. Então, ela vai ter 50 pesquisas? Não. Ela vai ter uma pesquisa, ela vai ficar num tempo, né, esperando até passar de novo e para ela ter uma outra pesquisa, para não ficar enfadando o cliente, né? Ligando toda hora e querendo saber sobre uma pesquisa. Então, assim, a Mercedes ela faz essa avaliação dos concessionários, no entanto que ela é medida para o Star Class, né? E nós somos medidos através disso. Excelente. O Fábio, mecânico. Tá uma discussão no mercado aí enorme da dificuldade de se encontrar mecânico. E no início da nossa conversa aqui, você falou que prefere pegar o moleque, entre aspas, inicialmente lá para treinar. Tem sido fácil? Tem essa dificuldade mesmo de encontrar mecânico no mercado? Que essa é uma reclamação das outras concessionárias, ou no seu caso, porque você adotou essa política lá atrás para você estar um pouco mais tranquilo, mais preparado. mais preparado. Então, aí a pergunta é a seguinte, essa é a pergunta de ouro. Essa é a pergunta de ouro. E ela é muito valiosa. Eu quero saber quanto que vai rolar nisso para eu poder passar essa pergunta. Não, aí, né? Igual aquele filme da Tropa de Elite, né? Quem ri quer fazer rir, né? Então, assim, para você rir, você precisa fazer rir, né? Eu acho que tem gerente em casa que vai pegar isso como exemplo, viu, cara? Ó, esse de treinar, pegar a galera aí para treinar. Agora fica a dúvida também. A galera tá com a mente aberta para aprender, essa nova geração aí? Ó, eu vou dizer para você, voltando na pergunta, né? Foi uma brincadeira, mas eu prezo muito por exemplo, nós temos borracheiro. Pô, o borracheiro, ele não tem medo de trabalhar, filho. Não.
Ele não tem medo de chegar num rodão lá, agarrar aquela roda e ela arrancar ela no dente. Então, sim, eu dou muita oportunidade para aquelas pessoas internas. Então, eu tenho uma situação que eu vou contratar. Outra situação, e isso tem dado um pouco certo, é contratar pessoas que trabalham em trocas de óleo. Então, o cara trabalha nessas empresas de troca de óleo. Qual é o sonho do cara que troca óleo? Ser mecânico, filho. Então, esse é o psicológico. Você quer atingir quem? Poxa, eu quero contratar mecânico. Meu, eu vou lá na escola de medicina contratar o cara? Não, eu não vou achar ninguém lá. Mas se eu for nessas trocas de óleo procurar uma pessoa, eu vou encontrar esse cara lá. Eu vou encontrar ele sedento para poder ser contratado. Essa foi uma das situações que nós fizemos. Outra foi a expertise tecnológica, a inteligência artificial. E hoje é o Google. Então, nós procuramos, através do nosso departamento de expertise, a gente tem um departamento lá na empresa, onde que ele vai delimitar ou marcar locais ou áreas aonde tem, por exemplo, empresas que têm mecânicos, empresinha pequena, que tem mecânico, e você vai pagar um post pago, né? Eu não sei como que é o nome. Eu sou da oficina, então eu não sei essa bagaça aí, cada um com seus problemas. Então, assim, ele começa a mandar para essas pessoas que existe uma vaga na Denigris. Entendi. E através disso, nós recebemos muito currículo. Então, assim, não é porque você não está encontrando que não existe. Existe. Mas você precisa procurar da forma certa. Sim, nem sempre. Eu trabalho na oficina. Eu vou ter essa expertise? Não. Mas se você for no cara do seu TI lá, no cara que mexe no hacker lá, e você fala assim, olha, foi o que nós fizemos. Ó, a gente tem uma situação assim, como que nós vamos encontrar? Ele falou assim, eu tenho uma ideia. Não deu 20 minutos. Ele já montou, ele falou assim, assim te atende? Eu olhei assim, eu falei assim, meu, sabe quanto tempo que eu ia demorar para fazer isso? 100 anos. E o cara, em 20 minutos, ele entendeu? Então, assim, ele jogou e veio muito currículo pra gente. Então, existe pessoas no mercado querendo trabalhar de mecânico. Aquela conversa que fala assim, não existe. Não existe. Mas você precisa procurar. Procurar no lugar certo. Aproveitando a história que você contou, eu tenho uma também. Uma época também, em concessionário, eu tava procurando mecânicos, né, pra variar. E aí eu conversando um dia lá com um dos vigilantes, ele pegou e falou, Fernando, eu tenho vontade de ser mecânico. Mas, pô, você é vigilante e tal, pô, aqui você fica tranquilo, lá na oficina. Tal. Não, Fernando, me dá uma oportunidade. Foi, me dá uma oportunidade. Recebi um monte de crítica, enfim, pô, um porteiro. Vamos pôr o cara lá. O cara foi, começou, aprendeu a fazer uma troca de óleo, começou a entrar para fazer uma programação de módulo. Enfim, no final, ele entrou na oficina, acho que deve estar até hoje, né? E um outro também formei que até chegou a fazer motor, enfim. Então, assim, a questão da vontade da pessoa, existem pessoas afim, só que você tem que formar, tem que ter paciência, tem que olhar para a pessoa e falar, pô, não menosprezar, né? Então, Preconceito, né? Preconceito. Pô, o cara enfim, não tem um preconceito com nenhuma, mas você fez eu lembrar dessa passagem minha que foi bem interessante e foi bom de comentar, cara. Foi valioso. Bacana, bacana. Foi falado muito aqui sobre a formação. Formação de consultores, formação do mecânico, formação do gerente. E tudo isso passa por uma palavrinha mágica chamada treinamento. Treinamento. E pelo que eu entendi, a concessão cuja qual o senhor trabalha leva muito a sério. O senhor, eu gostei do senhor. Continua assim que você está indo bem. Leva muito a sério essa palavra, leva muito a sério o treinamento. Vocês contratam treinamentos externos também ou tudo é modulado pela montadora, Fábio? Olha, nós temos
outros treinamentos, né? Nós tivemos para gerente há um tempo atrás, por exemplo, treinamento de Excel avançado. Então, nós temos uma pessoa que trabalha na nossa área de planejamento, e ele é o hacker no Excel avançado. Então, toda segunda-feira nós tínhamos esse tipo de treinamento. Por exemplo, com psicólogos, você ter um treinamento para gerente, para dar um feedback. Então, você dá um feedback positivo, você saber dar um feedback negativo para o cara, e o cara entender que esse feedback negativo era construtivo. Então, isso tudo é trabalhado. Então, assim, a Denigris, ela preza muito por isso, né? Nós temos no final do ano, por exemplo, alguns dias de planejamento, que os gerentes saem de dentro da revenda para ir para um hotel ou para ir para um espaço e planejar o ano seguinte. Então, por exemplo, nós temos 9 concessionárias de caminhões, a Denigris, e nós não temos 9 gerentes, porque eu gerencio 2, mas, por exemplo, naquele dia, os gerentes de oficina eles estavam juntos discutindo sobre o próximo ano. Os gerentes de peças estavam juntos, que eram pós-venda, discutindo no mesmo momento o próximo ano. Então isso daí é muito favorável, né? Sim, o treinamento, mas você também sentar e planejar, né? O sentar e planejar é fundamental para você saber o horizonte que você quer trilhar. Pô, o ano que vem eu quero estar onde? Pô, eu quero estar dessa forma. A área de tecnologia da nossa empresa, a digitalização, por exemplo, nota fiscal. Poxa, nota fiscal, você tá ali, ó, assinando nota o dia inteiro. O dia inteiro você tá assinando nota. Hoje nós temos o sistema, um via nuvem lá, que chega as notas, eu leio, faço as minhas observações, passa para o diretor faz a dele, passa para o dono faz a dele, passa para pagamento e já foi. Então aquele negócio de você pegar aquele calhamaço de papel. E levar na mesa do seu supervisor, do seu superior, e ficar explicando caso por caso, você já mata isso. Então, na área de, por exemplo, dos funcionários da empresa também, eles, cartão de ponto, eu entro lá, dou uma olhada e já, saio atualizando o cartão de ponto, atualizando férias, programação, promoção. Então, assim, a área tecnológica foi algo bem legal, e para que isso tudo acontecesse, precisava de treinamento. E a Denigris hoje dá treinamento. Bacana, muito bom. Muito bom, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso ConsulCast. E estava falando de sentar, planejar, olhar para o horizonte e ver o lugar onde você quer chegar. Qual o próximo passo? Onde você enxerga a visão da concessionária para frente? É a digitalização de todos os processos? Tem alguma função que não existe ainda que vá ter? Um sistema leve trás? Não sei, tô jogando no ar aqui, confabulando. Como que você enxerga a concessionária? Qual é a concessionária do futuro para o Fábio, na visão do Fábio? Concessionária do futuro menos burocrática, com agilidade para atender os seus clientes. Hoje a Mercedes ela trabalha com oficina sem papel, e você implantar oficina sem papel não é fácil, né? Então nós temos uma concessionária nossa, a Denigris de Guarulhos, que eu gerencio. Nós estamos num processo de validação, porque isso é cultura. Então, quando a gente fala sobre o futuro, nós falamos sobre cultura, né? A cultura é difícil você mudar uma cultura. A concessionária do futuro, eu entendo que ela não precisa estar apenas física naquele local. A concessionária do futuro, ela precisa estar dentro do seu cliente. Então, a concessionária do futuro, ela não vai estar apenas
na Otaviano Alves de Lima 2600, que é a Denigres do Limão, mas ela vai estar dentro do cliente. Essa é a concessionária do futuro. Ela vai atender o seu cliente, dentro do seu cliente, e o cliente vai ver isso daí. Ele falou assim, poxa, eu tenho uma concessionária, isso daí não é para qualquer um, isso daí é o futuro. É ter a concessionária dentro da empresa. É ter um parceiro mesmo, porque hoje o serviço dá para consertar caminhão. O meu serviço é consertar caminhão. Trabalha com transporte, mas o serviço de consertar o caminhão é meu. E a concessionária do futuro, ela vai tirar isso da mão do cliente, do consertar, porque ela vai estar lá dentro, fazendo o trabalho e o papel dela, que é a manutenção. Bom, muito bom. Você falou bastante de simplicidade, menos burocracia, né? Acho que essa visão, a gente fala, pô, caramba, meu, menos. E é aí mesmo, é inovação, né, cara? A inovação faz com isso. Só que, ó, na minha visão, eu acho que alguns programas da própria fábrica, eles vêm ao contrário disso, né? A tecnologia, a gente já falou um pouco, e a questão da padronização. Ah, tem que ter o papel A, se não tiver o papel A, não passa no processo B, né? Então, eu acho que, na minha visão, isso Burocratiza o processo. não, e vai ao contrário, né? Com uma tendência, isso baseado no que o Fábio tá dizendo, mas da minha visão, assim, é, pela visão dele, tudo caminha para ser mais simples, tudo caminha para ser menos burocrático, tudo caminha para ser deixar mais disponível para o cliente, fazer o cliente entender. E isso é algo que está me fazendo refletir aqui. Será que as fábricas, enfim, estão indo contra o movimento, contra essa ideia, né? Porque para mim você vendeu essa ideia, tá? Ou se não, ou talvez elas vão se reestruturar, vão mudar um pouco o meio que eles estão atuando, mas é uma reflexão aqui para a gente repensar. Mas bacana o seu ponto de vista, Fabio. Obrigado. De deixar simples, tornar simples o que é burocrático. Que é uma crítica que a gente faz ao Estado. A gente sempre falou que o Estado é burocrático, o Estado é burocrático e tal. E aí muitas vezes a gente torna os nossos processos burocráticos. E o simples, bem feito, ainda é muito válido e faz muito bem. Afinal de contas, a Bic está aí fazendo a caneta Bic há 50 anos da mesma maneira e todo mundo continua comprando Bic. E continua comprando Bic. E Todo você nunca vai achar a sua, tá? É, A não ser que você ponha o nome nela. Mas legal, muito bom ter a conversa com o Fábio. Agradecemos muito a sua disponibilidade. Também agradecemos aí ao Grupo Denigres, né, que liberou o Fábio para estar aqui com a gente, né? Mais uma vez, sigam nossas redes de sociais, né? Então vai aparecer aqui embaixo. Tenho certeza que o Marcos vai colocar a imagem. Né? E obrigado, até o próximo encontro. Ficamos muito felizes que vocês estiveram com a gente aqui. Eu também estou muito feliz aqui de fazer mais o 4º episódio aqui do ConsulCast. Fábio, muito prazer em recebê-lo, prazer enorme. Eu já trabalhei na concessionária da Denigre já também, Denigre de São José dos Campos, mandar um abraço pessoal de São José dos Campos aí, concessionária com a qual eu trabalhei. Você de casa, mais uma vez, muito obrigado. Assistam, sigam nossas páginas, siga lá no meu LinkedIn lá, já vai com 13 mil pessoas lá no LinkedIn lá. Tô migrando do CPF vou sair do CLT, cara. Tô brincando aí, viu, galera? Tô brincando aí, pessoal de casa. Mas aí a gente tá migrando assim, então tô muito feliz aqui de fazer mais um episódio aqui. Fábio, suas considerações finais. Prazer mais uma vez enorme em recebê-lo aqui. Muito boa conversa, muitos aprendizados e muitas lições aí para quem quer se tornar um consultor de serviços. Eu agradeço à empresa por ter feito esse convite, na pessoa do José Marcos e do Fernando, né? Vocês são pessoas excelentes, de uma boa conversa, inteligentes, porque para trabalhar em oficina precisa ser muito inteligente, precisa se desdobrar a todo momento. Né? Vocês trabalham numa excelente empresa, numa ótima empresa. A Denigres, ela entende desta forma, né? Eu agradeço a Denigres por ter
me permitido que estar aqui esta noite com vocês. E espero que tenha mais um convite, porque nós não falamos nem um terço daquilo que nós poderíamos falar, mas e crescer, né? E crescer todos os dias e buscar todos os dias, eu acho que isso é um objetivo para cada um que quer ser um consultor de serviço, que quer ser um gerente de concessionária, que quer ser um gerente de uma empresa de transporte, um diretor como o Fernando, né? Um cargo de excelência e precisa sempre ter pessoas de valor abaixo delas. Eu gostaria de agradecer a todos por este momento, né? E mandar um abraço para todo mundo aí. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Até o Obrigado. próximo. Pronto. Pronto. Valeu, Fabiano.